Olá, meus irmãos, eu sou o Pai Adriano de Ogum. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, clica no joinha e compartilhe em todas as suas redes sociais. Também não deixe de nos seguir em nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Hoje eu irei falar sobre a evolução da Umbanda. Olá, meus irmãos, eu sou o Pai Adriano de Ogum, né? E antes de dar início então a esse vídeo, da qual nós iremos falar sobre a evolução que a Umbanda teve desde sua criação, eu preciso lembrá-los que eu sigo basicamente as doutrinas de Zélio Fernandino de Moraes, junto com o caboclo das 7 encruzilhadas. Desde 1908, que foi a fundação, basicamente, de nossa religião, da Umbanda, muitas mudanças houveram. E antes até de dar continuidade, gostaria de lembrá-los o seguinte: todas as vertentes de Umbanda devem ser respeitadas, independente qual vertente que seja, pois nós sabemos que dentro de nossa religião, o respeito ele deve haver em todos os sentidos que a palavra mesmo diz, E nós conseguimos então observar muitas e muitas mudanças. Então, o meu terreiro, as doutrinas são seguidas pela base do caboclo das 7 encruzilhadas, ao iniciar, por exemplo, de se tratar das 7 linhas primárias da Umbanda, das 7 linhas. Enquanto nós vemos por aí também em outros terreiros que não vão trabalhar com as 7 linhas, que hoje em dia alguns terreiros estão trabalhando com as 14 linhas na Umbanda, sendo elas as positivas e as negativas. Cada terreiro sabe o que é melhor para si, cada terreiro tem as suas doutrinas a serem seguidas, Por isso que eu sempre menciono que, independente da vertente a ser seguido, deve ser respeitado. Obviamente, nós só não podemos aceitar exageros dessa evolução. Por exemplo, em um terreiro, uma entidade trabalhando com alguém da falange dos caveiras, e aí coloca-se uma máscara de caveira para se representar. Eu acho que aí já começa a meio que dar uma extrapolada, ou fugir, E nós vemos hoje em dia, em algumas casas que acabam cultuando orixás que eram inicialmente cultuadas em casas de candomblé, como por exemplo Orixá Tempo, Oxumaré, que são orixás cultuados dentro do candomblé. Eu falei de haver o respeito, E o que nós temos que ter em uma consciência deve-se haver a diferença entre você estudar esses orixás e você cultuá-los, que eu acredito que todos deveriam conhecer esses orixás, mas dizer a cultuar eu acho um pouco demasiado, Porque já existem então os orixás que são cultuados na Umbanda, mas vamos lá, se na sua casa você faça isso, não tem problema, desde que você tenha então um ensinamento a ser passado para frente, uma explicação exata e o entendimento exato do porquê você cultua esses orixás dentro de sua casa. E hoje nós vemos vertentes diferenciadas de Umbanda, Como, por exemplo, o primado de Umbanda, nós vemos Umbanda trançada, a Umbanda sagrada, Umbanda mesa branca, E assim como outras vertentes que existem também. Já aproveita o ensejo, escreve aqui embaixo qual vertente a sua casa segue. Aqui, na casa da qual eu sou dirigente espiritual, eu prefiro não taxar a Umbanda, Eu simplesmente vou chamá-la de Umbanda. Se pararmos para analisar, desde o começo dos tempos, junto com o Zélio Fernandino de Moraes e o caboclo das 7 encruzilhadas, eu posso dizer que, inicialmente, não se havia, então,
atabaques, né? Não se havia o bater palmas. E já começamos a perceber então que hoje em dia eu não conheço nenhum terreiro que segue essas mesmas doutrinas iniciáticas de nossa raiz. Aqui mesmo, no terreiro da qual eu sou dirigente, nós temos o atabaque e nós batemos palma. Então, automaticamente, nós já estamos saindo um pouco dessa raiz. Mas a essência doutrinária eu utilizo, então, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, do pai Zélio Fernandino de Moraes. Uma coisa que nós também não podemos fugir, né, são de não haver invenções. Nós não podemos inventar. Se você tiver uma explicação daquilo que você faz na sua casa, é uma coisa. O que não pode é inventar. Em qual sentido? Daqui uns dias, né, pode ser que começam a falar que no terreiro incorporou o Thor, né, o deus do trovão. Né? Esse tipo de invenção é que não é interessante de se ter, né, devido a essas evoluções que estão acontecendo nos terreiros de Umbanda. Mas, fazendo parte dessas evoluções, né, eu mencionei do uso de atabaques, a evolução está tão inconstante, né, está crescendo em constante evolução a Umbanda, que hoje em dia nós conseguimos ver não só os atabaques, mas em alguns terreiros, por exemplo, quando se tem gira de baiano, nós conseguimos observar o uso de birimbaus dentro das giras de baiano, o berrante em giras de boiadeiro, né, o uso do afoxé, o uso de pandeiros, né, nas giras direcionadas a cada uma dessas linhas de trabalho. Né? Eu acredito que essas evoluções são marcantes e muito agregam dentro de nossa religião. Né? Em relação até aos pontos, né, algo que eu acho interessante de se haver, que hoje em dia nós conseguimos ver muitos campeonatos, né, de atabaques, de corimba. Né? Nós temos alguns bem famosos, né, que é o atabaque de ouro que acontece. Né? E isso é importante para a nossa religião, em um modo geral, porque ele vai agregar em novos pontos que serão cantados dentro de nossos terreiros. Né? Fazendo até parte dessa evolução, nós conseguimos observar que antigamente nós não tínhamos uma mídia propriamente dita para ajudar a divulgar ainda mais, né, as nossas casas. E nós vemos então que esses eventos fazem muita importância, né? Trazem muita importância para dentro de nossas casas, de nossos terreiros, né? Porque eles irão agregar em novos pontos a serem cantados, onde nós conseguimos aprender. Né? Outro fator que é importante dessa grande evolução são os criadores de conteúdos no YouTube, né? Que é o que eu estou fazendo hoje. Como, por exemplo, esse vídeo, ele está sendo de uma grande importância para você que está assistindo, não é mesmo? Antigamente, nós não tínhamos essa ferramenta para ajudar a divulgar, e onde você consegue aprender aqui nesse canal, em outros canais que existem no YouTube, e obviamente, nós que estamos também trazendo esse conteúdo, nós também conseguimos aprender, porque a cada dia que passa, nós estamos em busca de uma evolução para explicar melhor todos os conhecimentos que nós temos. Mas agora fica com vocês. Qual vertente de Umbanda a sua casa segue? Quais doutrinas as suas casas seguem? Vocês usam atabaques? Que mais instrumentações existem dentro da sua casa, do seu terreiro? E o que você acha dessas evoluções que estão havendo em nossa religião? Eu sou o Pai Adriano de Ogum, este é o canal Aldeia do Cacique e nos vemos então no próximo vídeo.